Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Dos contratados, o que eu mais gostei foi o Nuno Moreira. O Nuno Moreira acabou de ser eleito o melhor jogador do Campeonato Português no mês de janeiro. Ele tem 23 jogos na temporada, 9 gols e 5 assistências. Então é um jogador que vive um bom momento. É um jogador formado na base do Sporting, assim como o Lloyd Augusto. Primeiro pererecou e rodou por equipes menores. Ele foi treinado pelo Álvaro Pacheco no Vizela e aí se transferiu para o Casa Pia, e tem jogadores que demoram um pouquinho mais para maturar. E a impressão que eu tenho é que o Nuno está maturando agora. O próprio Germancano, já dei de exemplo algumas vezes aqui no canal, é um cara que foi estourar mesmo legal na carreira lá perto dos 30. Né? 27 anos de idade para lá, ele desembestou a fazer gol e virou esse fenômeno aí de fazer gol. Não foi assim a carreira dele toda, tá? O próprio Thiago Galhardo, né, que gerou uma polêmica de ontem para hoje, essa história dele se comparando com o Neymar, que o Brasil parou para ver a chegada dele no Santa Cruz. Enfim, é um jogador que também estourou mais velho, né? O Vasco recupera ele vindo do Albirex Niigata, pererecou em vários clubes no Brasil aqui, não conseguia jogar. Ele tem uma boa temporada no Vasco ali, 18, tem problemas de disciplina 19, arrebenta no Ceará ali em 2019, e aí é transferido depois pro Inter, pega a seleção e tal. Também foi um cara que foi estourar ali próximo dos 30, né? Teve uns 5, 6 anos de carreira bacana e agora teve uma queda. Então eu acho que o Nuno pode ser esse cara que vai deslanchar de vez na carreira agora. É um cara europeu, tem base num clube importante da Europa, então o Vasco ainda pode ter um retorno técnico dele de imediato, um jogador que está jogando bem, e tranquilamente ele indo bem aqui no Brasil, até por idade, ele tem 25 anos de idade, o Vasco pode vender ele por uma grana muito boa, porque a janela do futebol brasileiro e do Vasco, comparando aí com o Casa Pia de Portugal, é muito maior, tá bom? Então acho que foi uma boa contratação, eu gostei. É um cara pro lado esquerdo, que é a maior carência do Vasco no momento, é o lado esquerdo ali de ataque. Gostei, tá? Pelo menos é um cara que a gente está contratando em alta. O time dele é o 6º colocado, o Casa Pia tá meio que furando a bolha aí e fazendo uma temporada fora da curva. Me agrada. Ao mesmo tempo, eu fico com um pezinho atrás porque eu acho a Liga Portuguesa bem fraca, tá? A gente tem, inclusive, no momento, outros jogadores no Vasco, ou que passaram no Vasco recentemente vindo de Portugal. O Cleiton, que saiu daqui e foi lá pro Rio Ave, tá bem e já tá possibilidade de ser comprado agora pelo Benfica. O Rio Ave comprou ele do Vasco por 3,5 milhões de euros. O Maxime Domingues veio também aí da Liga Portuguesa e no Vasco e no Brasil ainda não rodou. Então confesso que me deixa um pouquinho preocupado. Tá bom? Mas é um jogador que me agradou, cara. Gostei sim, acho que vale. Lembrando, galera, que, pra ser bem sincero, todo jogador é aposta. O Vasco contratou Coutinho, o Vasco contratou Payet e até agora qual foi o retorno? O Payet ainda ajudou ali em 23, aquele golzinho de falta lá contra o América Mineiro, foi útil pelo menos naquele jogo ali com relação à luta contra o rebaixamento. Ano passado muito irregular, muito inconstante. O Coutinho até agora não se firmou no Vasco, foi um cara de nome. O Jair a gente comprou aí, porra, campeoníssimo no Galo, jogou no Inter e no Vasco também. Ele conseguiu ser reserva do Zé Gabriel e do Praxedes em 23. Com méritos, né? Porque o Zé Gabriel e o Praxedes fizeram por onde ser titulares em 23. O Jair acabou querendo no banco. Ano passado teve a lesão de joelho e tal. Pedro Raul chegou vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro no Vasco, deu água. Não só no Vasco, né? Parece que ele teve um lampejo no Goiás e todo o resto foi água. Vasco, Toluca, Corinthians, a carreira dele embananou, não tá conseguindo jogar bem em lugar nenhum. Então os jogadores que chegaram aqui badalados, o único que a gente pode dizer que teve um retorno bacana aí de curto prazo foi o Medel. Medel arrebentou em 23, 24 já começou a ter uns probleminhas em disciplinar e vazou. Foi pro Boca, terminou o contrato no Boca e já vazou do Boca, não conseguiu jogar bem no Boca.
Então a gente meio que pegou a raspinha do tacho ali. O Maicon, que é um jogador de carreira grande também, chegou aqui, porra, chutado pela torcida, ninguém queria. Mas o Maicon em 23 foi muito importante, até o meio de 24 estava bem, e aí do meio pro final a coisa desandou, mas foi importante ali em 23. E se a gente observar, os melhores reforços do Vasco foram os anônimos. Ninguém conhecia o Léo Jardim, ninguém conhecia o Verrete, ninguém conhecia o Paulinho. O Paulo Henrique era um jogador do Juventude de clubes menores. Foi pro Galo, mas não conseguiu jogar no Galo e veio pro Vasco. O Paulo Henrique chegou no Vasco em março, abril. Ele foi conseguir ter sequência e se mostrar útil no final do campeonato. Tanto que eu lembro que teve um momento que a gente estava desesperado dizendo que não tinha lateral, que o Puma não servia. O Robson Bambu jogou improvisado de lateral vários jogos porque a gente não confiava nos laterais. O PH não prestava. Teve um outro jogador que eu estou tentando lembrar o nome que jogou ali. A gente dizia que não tinha ninguém. E do nada o PH virou a chave na reta final e hoje é um dos melhores jogadores do Vasco. Então o PH também era um cara anônimo. Então a gente tem o Cocão, chegou aqui, pô, como meme, piada. O David, que é um cara já conhecido, mas chegou aqui, porra, sob muitas críticas. E fez uma baita temporada com o Vasco ano passado, tá todo mundo aí sentindo falta do DVD. Então eu acho que toda a contratação, seja do cara famoso de nome ou anônimo, é aposta. Óbvio que é melhor você apostar em alguém conhecido e em plena forma do que apostar num desconhecido. Então acho sim que o Nuno Moreira pode vir a ser o novo Paulinho, o novo Paulo Henrique, o novo Cocão, o novo Léo Jardim, o novo Verrete, e ser um cara aí que não era tão conhecido e, pô, chegou aqui e arrebentou. E às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de pé atrás com os conhecidos, principalmente o momento do atleta. Pô, o cara tem nome, mas como é que ele tá? Ele tá jogando em alto nível ou só tá vindo aqui porque, porra, tá em final de carreira, ninguém quer, a gente vai tentar recuperar um cara que um dia já jogou bola. Que foi mais ou menos o que o Vasco tentou fazer aí com o Paê e com o Coutinho. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.